Me chamo Cauã Moura de Oliveira, estou atualmente no segundo ano do ensino médio, aqui na Escola Presidente Fernando Henrique, no município de Monte Alegre, do estado do Pará. Estou aqui para apresentar o projeto Técnicas e Materiais na Arte Rupestre, um estudo sobre a criatividade e habilidade dos artistas. Tudo começou nas minhas férias de 2025, quando eu fui pela primeira vez ao Parque Estadual de Monte Alegre. Quando eu fui à Caverna da Pedra Pintada, e o guia disse que aquelas pinturas estavam lá há mais de 12 mil anos, veio várias perguntas na minha mente. Por que elas estão ali tão vibrantes e tão nítidas, sendo expostas ao sol, à chuva, e mesmo assim continuam lá, intactas? E será que é possível recriar essa tinta? Para nossa questão de investigação, eu propus o seguinte: quais são as técnicas e materiais utilizadas na composição das pinturas rupestres? Desse modo, os nossos objetivos são identificar as técnicas e materiais utilizados na arte rupestre, bem como recriar aquela tinta, possivelmente a tinta que foi usada pelos nossos ancestrais, assim valorizando o nosso patrimônio histórico-cultural. Primeiramente, iniciamos com um levantamento bibliográfico e a principal autora que a gente encontrou foi a Edith Pereira, que posteriormente conseguimos uma entrevista com ela que nos auxiliou a entender mais sobre os aglutinantes, um líquido misturado ao pigmento, que também a gente encontrou no referencial teórico dela. Após isso, entrevistamos um dos guias mais experientes do parque. No próprio PEMA, a gente conseguiu entender sobre o contexto histórico e local e de como era o processo de fabricação da tinta. Para a recriação da tinta, usamos várias dicas da arqueóloga Edith Pereira, que além dos que ela já tinha usado na pesquisa que ela fez, a gente usou outros aglutinantes: óleo de andiroba, mel e água, os que ela ainda não tinha utilizado. Já para a coloração dessa tinta, para as cores amarelo e vermelho, usamos o óxido de ferro, que dependendo da sua densidade, de quanto óxido tem num pequeno espaço, vai gerar uma cor diferente. E para as cores mais escuras, usamos o óxido de manganês, que também misturado a um líquido forma outra tinta. Utilizamos já elas em superfícies com pedra lisa e concreto. Resultado: o óxido de ferro misturado à água aplicado em um concreto não teve uma grande eficiência, pois a água ela evaporou muito rápido, que impediu que o óxido penetrasse ainda na rocha. Mesmo o concreto, que é uma rocha muito porosa, não conseguiu. Ou seja, há pouca possibilidade da tinta que foi usada pelos nossos ancestrais ter o aglutinante como água. O óxido de ferro misturado ao óleo de andiroba teve uma eficiência muito maior, e mesmo em uma pedra lisa. Já a rocha em que estão as pinturas datadas de mais de 12 mil anos é arenito, uma rocha porosa que permite a transmissão de fluidos e líquidos, facilitando assim a absorção da tinta e penetração dentro da rocha. O mesmo serviu para a tinta mais escura, que por um acaso a gente encontrou no laboratório multidisciplinar, formando assim óxido de manganês com mel, que teve um resultado muito similar às outras tintas. As tintas recriadas mantiveram-se expostas a sol, chuva por 2 semanas, e mesmo assim elas continuaram lá, intactas. Uma curiosidade: ao a gente analisar as pinturas de diferentes lugares, como da Serra da Lua, da Caverna da Pedra Pintada e da Pedra do Pilão, a gente encontrou vários traços de grafismo, expressões faciais, e também que eles usavam o próprio relevo da rocha para dar um aspecto de volume, uma tridimensionalidade na pintura. Para a conclusão deste trabalho, retomamos a questão de investigação: quais as técnicas e materiais utilizados nas representações gráficas do PEMA. Mesmo com os excelentes resultados das tintas, a gente não consegue afirmar com exatidão e precisão quais são realmente os materiais e as técnicas, pois a gente está falando de um contexto de 13 mil anos atrás, a 10 mil anos atrás, tempo demais para existirem outras espécies, outros tipos de materiais, outros aglutinantes, mesmo a gente tendo bons resultados com os materiais que a gente está tendo hoje. O estudo também revela que a arte rupestre é fruto de um conhecimento artístico refinado ao longo de gerações, revelando assim a capacidade humana de observar o seu ambiente
de dar um significado a algo, de transformar aquilo em símbolo e de abstração. A arte rupestre de Monte Alegre não é apenas uma herança do passado, mas um testemunho vivo da inteligência e da expressão artística dos primeiros habitantes da região.